Eu vim aqui pregar nessa manhã que o pecado está morto. Eu não vim aqui pregar que Deus está morto. Eu vim aqui pregar para você que o pecado está morto em Cristo. Se você andar na graça, se você andar na lei, você ressuscitou o pecado. Mas se você andar na graça, eu já vou explicar o que é se andar na graça. Então para você o pecado está morto. Eu estou pregando alguma coisa fora da Bíblia? Sim ou não, irmão? Porque sem lei está morto o pecado. Porém, vamos lá, quem sabe aqui que o pecado existe? Levanta a mão. Mas ele está morto. Então, esse entendimento, ele é sério. E ele é perigoso. Tem muita gente que fala, bispo, o senhor não pode pregar isso. Porque se o senhor pregar que o pecado está morto, você está querendo dizer que as pessoas podem fazer qualquer coisa errada e que não tem problema, que elas são perdoadas? Sim. Eu estou dizendo que se você pecar, você tem perdão. Eu não estou dizendo para você errar. Eu estou dizendo, se você pecar, o teu perdão, o perdão da graça é maior que os teus pecados. Legal, bispo, se eu entendi que o pecado está morto, então vamos todos pecar. Peque. Vamos pecar. Será? Romanos 6, versículo 1. Olha o que Paulo diz. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Para que a graça seja mais abundante, porque quanto mais pecado, mais graça. Então, vamos catar as mulheres do próximo, vamos zoar o barraco. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? 2. De modo nenhum. Ah, bicho, está tão boa a pregação. Eu estava gostando disso. Como viveremos ainda no pecado? Nós que para ele morremos. Verso 6. Tudo em Romanos 6. Verso 6. Sabendo isso. Uau. Fale comigo isso em voz alta. Foi crucificado com ele o meu velho homem, para que o corpo de pecado, diga assim, que agia na minha vida, diga, o corpo de pecado seja destruído. E se eu fui crucificado com ele, eu já não sirvo mais o pecado como escravo. Tem mais ou 6 acaba aqui? Acaba aqui. Então diga, eu não sirvo mais ao pecado como escravo. Mas se você pecar, maior é o perdão. Olha o 12. Versículo 12. Então, ele traz um entendimento. Acabou o pecado. Aí a galera já ficou feliz. Então vamos pecar. Ele fala, não. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Agora o 14 é a chave. Porque o pecado não pode mais ter domínio sobre você. Porque você não está mais debaixo da lei. Porque ela era que fazia o pecado viver. Se acabou a lei, acabou o pecado. Então ele vai dizer, o pecado, ele não tem mais domínio sobre vocês. Porque vocês não estão mais na antiga aliança. No fazer, no agir certo. É o meu desempenho, é o que eu faço, me abençoa. Você está na nova aliança. Cristo fez, Ele morreu, Ele te salvou. Você já é bendito, já tem toda a sorte de bênçãos. Então o pecado não terá domínio sobre você, porque você não está debaixo da lei, mas sim da graça. Irmãos, por 25 anos eu preguei, seja santo, não peque, santifique-se. O poder da santidade, o benefício da santidade. Eu sei que a santidade é maravilhosa, mas sempre que eu preguei para você, seja santo, de alguma maneira, eu estava te dizendo, peque. É o mesmo princípio assim, eu te digo assim, não pense numa girafa verde. Você vai pensar. Quem pensou na girafa verde aí, levanta a mão. Se eu falo para você assim, se santifique, porque santificai-vos, maravilhas. Ok, todos nós somos a favor da santificação, certo? O que eu estou te ensinando é que o caminho para chegar a ela não é lei, mas é graça. O que significa essa graça? Eu peco, eu não me condeno, eu sou a justiça de Deus em Cristo. E quanto mais consciência do perdão, mas não da santidade eu tenho, mais eu me aproximo da santidade. Isso é violento. Aleluia! Versículo 15. E daí? E daí? Fala para o teu irmão, e daí? Havemos de pecar porque não estamos mais debaixo da lei, sim da graça? Eis a questão.
De novo, de modo nenhum, cara. De modo nenhum. Irmão, sabe quando eu sei que você que caminha comigo aqui, você está debaixo da lei ou da graça? Se você ainda vive uma vida presa no pecado, eu vejo que você ainda está na lei. Se você é uma pessoa santificada, que você é uma pessoa sim que erra, mas que você tem uma vida de autoridade sobre o pecado, isso me mostra que você está na graça. Todo mundo que ainda vive no pecado, contumazmente, ainda está na lei. De modo nenhum. 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos, se você for servo da prostituição, da pornografia para a obediência, desse mesmo a quem você obedece, você é servo. Se você obedece ao pecado, ao desejo da carne só, você é, o 16 acaba aqui, você é servo disso, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas bispo, a Bíblia não fala que o salário do pecado é a? Então se eu pecar eu recebo? O quê? Irmão, o salário do pecado é a? Se você pecar você recebe? Não, vida, graça. Sabe por quê? Mas não está escrito, irmão Leandro, que o salário do pecado é a morte. Tá, ele morreu, pronto, ele pagou. A palavra morte no grego, nesse versículo de o salário do pecado é a morte, não é morte de ser prejudicado, mas é morte de ser liquidado da terra. E ele foi. Quem foi liquidado da terra por causa do pecado? Cristo. Então não sou eu mais que vivo morte. Se eu peco, eu recebo vida. Então eu vou pecar? Não, de modo nenhum. Eu vou andar na graça. É assim, irmão. O resumo de tudo que eu estou falando é: não se condene mais. Ao meu filho, ontem eu estava ministrando um ensinamento de graça sobre ele, a gente estava compartilhando do evangelho à tarde. Ele estava acordado. Quer dizer, enquanto eu falava, ele estava já, aí eu dava uns... Aí ele me falou assim: pai, você tem que pregar sobre santidade. Eu falei: não, filho, eu tenho que pregar sobre perdão. Mas como, pai? Eu falei: filho, o pai ministrou santidade a vida inteira. E eu vi pessoas não conseguindo vencer o pecado. Não é a ministração de santidade que te santifica, porque se eu falo para você não pensar na girafa verde, ela já está na sua cabeça. Quanto mais você tenta não pensar em algo, mais você pensa. Como é que eu faço para vencer um pensamento ruim então, bispo? Põe outro, não resista a esse. Não resista a um pensamento ruim, põe outro bom nele. Ou diga: eu levo cativo a obediência de Cristo esse pensamento. Vocês estão entendendo? Então, legal. Ele é o fim da lei, ele é o fim do pecado. Pergunta assim para mim: então como é que eu vivo em santidade? Pergunta para mim, irmão, como eu faço para viver em santidade? Vamos ler Romanos capítulo 7, versículo 4. Assim, meus irmãos, também vocês, tudo aqui que está me assistindo, morreu relativamente à lei. Por meio de quem? Do corpo de Cristo, certo? Para pertenceres a outro. Você não pertence mais ao pecado, você pertence a Jesus, e você morreu relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. O que é esse fruto agora? Quem sabe o que vai nascer como fruto em você? Não é mais aquela coisa: eu tenho que resistir esse cigarrinho, eu tenho que resistir essa cocaininha, eu tenho que resistir esse pecadinho. Não é mais a resistência, não é mais o eu consigo. Agora é um fruto. Que fruto é esse? Santidade. Veja, na graça a santidade é fruto. Por isso que você sempre tentou vencer o pecado. E quando você... irmão, é só eu ou vocês também tem uma coisa que é uma área de fraqueza, de pecado, e que você caiu já várias vezes. Aí você falava para Deus: Senhor, jejuei, orei, emagreci 196 quilos de jejum, e vou vencer esse pecado. Conseguiu vencer depois de 3 meses, que perdeu os 186 quilos de jejum, mas depois de 3 meses, você caiu nele de novo. Quem já viveu isso? Só eu ou alguém já passou por isso aqui? Porque não é a sua força que vai te fazer vencer. Quando você morre para a lei, você nasce para Cristo. E esse nascer para Cristo gera um fruto. Que fruto? Fala: santificação.